Olá, sou o professor Renato Neves e quero analisar com vocês algumas questões da ESAF e, inclusive, a parte teórica daquilo que pode cair nos futuros concursos. Quero analisar a prova de 2014, que caiu com relação ao Ministério Público, caiu uma questão sobre Poder Judiciário, caiu súmula vinculante, caiu os chamados remédios constitucionais. Todos esses temas são temas importantes para você, concurseiro, que quer fazer concurso e ser um auditor da Receita Federal. A primeira questão que nós vamos analisar trata do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Conselho Nacional de Justiça, você vai encontrar no artigo 92.1a da Constituição Federal e você também encontra no artigo 103b da Carta Magna, da Carta Maior, da própria Constituição. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça, ele não surgiu com a Constituição de 88. Não é fruto do poder constituinte originário da Constituição de 88. É fruto do poder constituinte derivado. Surgiu através da Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda é a emenda mais importante para o seu concurso, porque ela trata da reforma do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, mas, no entanto, não tem competência para julgar ninguém. O CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas o que ele faz? Ele fiscaliza, ele, na verdade, atua na esfera administrativa, desde o técnico, do serventuário, até envolvendo, inclusive, os juízes. O CNJ, ele é composto por cerca de 15 membros, 9 desses membros são juízes, fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. No entanto, existe também advogado, existe cidadão e existe a participação do Ministério Público. É importante que você saiba que, alguns anos atrás, assim que surgiu o Conselho Nacional de Justiça, a AMB, Associação de Magistrados do Brasil, eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, sustentando que o CNJ seria inconstitucional porque era inadmissível ter um órgão que faça parte do Poder Judiciário, ter cidadão, ter advogado, esses que não integram o Poder Judiciário. Foi a ação direta de inconstitucionalidade número 33 de 67. O Supremo Tribunal Federal analisou essa ação direta de inconstitucionalidade e julgou que o CNJ ele é constitucional. Foi uma decisão muito curiosa, até mesmo para acabar com o corporativismo que existe entre os magistrados, até mesmo porque, dentro da própria estrutura do Poder Judiciário, existem aqueles que não são juízes de carreira, que são desembargadores e que nunca fizeram concurso público. Exemplo, lá no artigo 94, nós temos aqueles que entraram pelo 5º Constitucional. Um quinto do TJ, TRF, TST, são aqueles que fazem parte do Judiciário, são advogados com mais de 10 anos ou membros do Ministério Público com mais de 10 anos e não fizeram concurso. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a criação desse conselho, que atua no controle interno, fiscalizando os juízes, é constitucional. Mas a grande mudança também aconteceu no ano de 2009, através da Emenda Constitucional número 61 de 2009. A emenda trouxe algumas mudanças, dentre elas, quem é o presidente do Conselho Nacional de Justiça? O presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Embora era uma tradição, automaticamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal acumular a função como presidente do CNJ, isso não estava expresso na Constituição. Isso se tornou claro, se tornou notório com a Emenda 61 de 2009. Na Constituição Federal, a gente encontra uma série de atribuições, inclusive do Conselho Nacional de Justiça. Dentre as atribuições, é fiscalizar os atos dos juízes e evitar que o juiz atue de forma arbitrária. Dentre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, é, inclusive, investigar a serventia, a atuação tanto dos juízes como dos técnicos em cada vara. Essas atribuições você encontra de forma expressa na Constituição Federal, fruto do poder constituinte derivado.
Um outro ponto importante é com relação ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça é o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa questão já caiu em outras oportunidades e pode cair no seu concurso. Outro aspecto também importante envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, ainda ligado à emenda 61 de 2009, é que foi revogado, não existe mais a questão da idade. Com a emenda 45 de 2004, a idade dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça era que tinha que ter no mínimo 35 a 66 anos. Isso não existe mais. Isso foi retirado através do poder constituinte derivado, que é a emenda 61 de 2009. Outro ponto que vale a pena você anotar, concurseiro, é que os membros do CNJ, eles podem ser indicados pelos respectivos tribunais, mas quem nomeia é o presidente da República e que tem que ter aprovação, inclusive, da maioria absoluta do Senado Federal. O Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB, eles não integram o Conselho Nacional de Justiça, mas, no entanto, eles podem acompanhar todo o procedimento que ocorre em Brasília, onde existe a sede do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu dar aqui um exemplo da atuação do CNJ e que pode, inclusive, cair no seu concurso. Resolução número 7, não está aqui, mas você pode anotar, resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. No ano de 2007, 2008, tinham muitos desembargadores colocando mulher, filho, sobrinho para trabalhar dentro do gabinete. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso era uma prática entendida como nepotismo e nesse contexto surgiu a resolução número 7, proibindo que os magistrados viessem a beneficiar os seus parentes. Com base nessa explicação, vamos analisar a questão que caiu em 2014, organizado pela ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Essa questão foi uma questão muito interessante porque eles misturaram a atuação do CNJ, que você encontra no artigo 92.1a, inclusive através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos analisar? ESAF auditou da Receita Federal ano de 2014. Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que a alternativa A diz: seus integrantes são oriundos de cada um dos poderes da República sem exceção. Necessariamente, o poder legislativo e o poder executivo não precisam integrar a estrutura do Conselho Nacional de Justiça. É bom que você saiba que não é somente do Poder Judiciário que faz parte do CNJ. Tem advogado, tem cidadão, mas do Poder Legislativo e não integra o CNJ e nem mesmo do Poder Executivo. Então, essa questão está errada. Ele colocou aqui sem exceções para tentar te confundir, porque não é somente do Poder Judiciário aqueles que fazem parte do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele é diversificado para acabar com o corporativismo que até então existiu durante muito tempo dentro da estrutura do Judiciário. Opção B, sua criação decorre da manifestação do poder constituinte originário. Querido aluno, quando você estuda direito constitucional, você vai aprender que existe o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele que criou a Constituição, que atualmente é a Constituição de 88. Já o poder constituinte derivado é aquele que revisa, aquele que reforma, aquele que emenda. E o Conselho Nacional de Justiça não surgiu em 88, surgiu em 2004, com a reforma do Poder Judiciário, com a emenda constitucional 45 de 2004. Então, a opção ela está errada, não é o poder constituinte originário, é o poder constituinte derivado. Opção C. A Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral da União a prerrogativa de manifestações nas suas sessões. Quem tem a prerrogativa para atuar no Conselho Nacional de Justiça, embora não integre, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Procurador-Geral da República. Toma muito cuidado, querido aluno. Ele vai tentar confundir as atribuições do PGR,
que é o chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, com o Advogado-Geral da União, que atua na advocacia pública. Então, essa questão ela está equivocada, ela está errada, porque não existe atuação do Advogado-Geral da União. Opção D. O Supremo Tribunal Federal afastou as alegações de inconstitucionalidade relativas à sua criação. Essa questão ela está certíssima. O Supremo Tribunal Federal decidiu, através do plenário, que a criação do Conselho Nacional de Justiça é constitucional, que não precisa ter apenas integrantes do Poder Judiciário para fiscalizar outros juízes, que pode ter a diversidade, a pluralidade, através de advogado, cidadão, membro do Ministério Público e até mesmo dos juízes. Então, a opção correta aqui é a opção D de dado. Vamos analisar a opção E. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, sobre sua análise, a inconstitucionalidade será declarada pela maioria absoluta dos seus membros. Querido aluno, o Conselho Nacional de Justiça, ele atua no controle interno fiscalizando os atos dos juízes. Não realiza o controle de constitucionalidade. Quem se manifesta com relação e quem pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade é aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, sejam os legitimados universais e sejam os legitimados especiais. Então, a opção correta é a opção D de dado. Essa é a dica que eu dou para vocês sobre o Poder Judiciário. Lembrando que a Emenda 45 de 2004 não apenas criou o Conselho Nacional de Justiça, mas ampliou também o capítulo das funções essenciais da Justiça através do Conselho Nacional do Ministério Público. Fica essa dica e bom estudo para você. Muito sucesso. Até o nosso próximo encontro.